Olá, irmãos. Hoje eu gostaria de estar refletindo com vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, dos versículos 15 a 21, e tratar com vocês aqui o assunto de ser escravo do pecado ou escravo de Deus. Escravo da injustiça ou escravo da justiça. E essa é a palavra correta mesmo a ser usada, é escravo, embora pareça muito forte. Em algumas versões vem a palavra servo, mas a palavra correta, quando traduzida do grego, é realmente escravo. Então eu vou começar a ler para vocês no versículo 15 e tentar explicar aos poucos o que seria essa questão da escravidão. Então vamos lá. Versículo 15 do capítulo 6 de Romanos. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. É importante compreendermos o contexto em que Paulo está falando aqui. Na verdade, naqueles tempos, era muito comum pessoas se oferecerem como escravos quando elas passavam necessidades, quando elas não tinham o que comer, o que beber, o que vestir. Muitas vezes elas preferiam se oferecer como escravos porque ali elas teriam o, a comida, a bebida e a roupa. Um caso que nós podemos ver é o do filho pródigo na parábola que Jesus conta, quando ele passa até a trabalhar com porcos e depois ele pensa em voltar para casa e se oferecer como escravo ao pai dele, porque ele saberia que ali teria que comer, beber e vestir. Entenderam? Então essa questão de escravidão, de se oferecer como escravo, era normal até naqueles tempos. Então, continuando. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, e olha que interessante, irmãos, aqui ele estava falando para crentes da igreja em Roma. Então, ele estava falando que aqueles crentes já tinham sido também escravos do pecado, como também nós fomos um dia antes de entregarmos nossa vida a Cristo. Então vamos lá. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Uma coisa interessante aqui é que quando ele fala que obedeceram de coração, é que eles não foram obrigados a obedecer. Não foi uma forma legalista, mas eles foram de boa vontade. Eles quiseram obedecer aqueles ensinos que eles haviam recebido de Paulo e de outros crentes mais maduros que estavam ali em Roma. Então, na verdade, nós temos que acatar a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, aprender da doutrina de Deus, não porque alguém exige, não porque alguém impõe, mas nós devemos servir a Deus, sim, de coração, de boa vontade, porque nós vemos que isso vai ser bom para nós, que isso vai nos livrar de passar por terríveis situações fora da vontade e do olhar de Deus, dos cuidados de Deus. Então, quando Paulo fala aqui que eles obedecem de coração, é porque obedecem de boa vontade, não porque impuseram a eles que obedecessem. É bem diferente, né? Continuando. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha que interessante. De qualquer maneira, o ser humano é um escravo no mundo espiritual. Ou ele é escravo de Satanás, ou ele é escravo de Deus. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo da justiça. Então nós temos que ver aqui o que nós queremos ser, a quem nós queremos servir. O próprio Jesus nos fala, quando ele fala sobre o dinheiro, que nós não podemos ter dois senhores, ou servimos a Deus ou a Mamon, que são as riquezas. Então aí nós temos que observar bem isso aqui.
Quando nós somos libertos do pecado, agora somos escravos da justiça, escravos da graça de Deus. Continuando, versículo 19. Falando isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. É esse ponto aqui que eu queria chegar. Quando nós éramos do mundo, ou seja, quando ainda não havíamos entregado nossa vida a Cristo, não sei se vocês lembram, mas que vocês não mediam esforços, e eu também não, para cometer coisas, para fazer coisas que não agradavam a Deus. E isso é normal na vida daqueles que não servem a Deus. Eu lembro que infelizmente, eu bebia muito. Gostava de sair à noite, das noitadas e tal, e eu não media esforços para isso. Às vezes eu deixava de comprar alguma coisa para poder sair à noite, para beber com os amigos, para ir para a balada, para ir para os bailes. Então eu me esforçava para pecar. Eu me esforçava para fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Então é isso que Paulo está falando assim. Com a mesma vontade que vocês usavam seus membros, que vocês se esforçavam para pecar, se esforcem agora para buscar a santidade. Agora a pergunta é: será que nós, eu e vocês, fazemos isso? Será que nós nos esforçamos tanto para buscar a palavra de Deus, para estar em comunhão com Deus, como antes, quando não éramos servos de Deus, quando não tínhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Naquele tempo que vivíamos no pecado, quantas vezes fazíamos coisas absurdas e sacrifícios para pecar? Será que agora nós também nos esforçamos para ter um tempinho para ler a palavra de Deus, para estudá-la, para meditar nela, para estar em oração, para orar por um irmão? Será que nós temos tempo para isso? Eu confesso, eu gosto muito de futebol. E a gente sabe que às vezes passa 2 horas assistindo um jogo. Mas muitas vezes nós não temos coragem de ficar 15 minutos lendo a palavra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Interessante, nós não nos esforçamos muitas vezes para fazer a vontade de Deus, mas queremos que Ele faça a nossa logo. É isso que Paulo está dizendo. Do jeito que vocês se esforçavam para fazer a vontade da carne, se esforcem agora para fazer o quê? A vontade de Deus. Continuando, versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, está falando para os crentes, estavam livres da justiça. E que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? E isso é uma verdade. Muitas das coisas que eu fazia no passado eu me envergonho agora. Talvez aconteça isso com vocês também. Puxa, como que eu poderia fazer aquilo? Como que eu tinha coragem de fazer um absurdo daqueles? Então, as coisas que nós fizemos no passado nos traz vergonha, agora que nós somos servos de Deus. Ou pelo menos deveria trazer. Que fruto colheram, então, das coisas dos quais que agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, lembra que eu falei no início? O fruto que colhem leva santidade e o seu fim é a vida eterna. Então, o fruto que vocês colheram dos pecados do passado é vergonha. E agora o que é? É a santidade, porque agora são escravos de Deus. E o versículo 23, que é um versículo muito conhecido, pois o salário do pecado é a morte. Salário é algo que você merece receber. Então você trabalha, você tem o seu salário. Então aqui o salário do pecado é a morte. E não apenas a morte física, porque todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus veja antes. Mas principalmente a morte espiritual, que é a separação de Deus por toda a eternidade. Essa é a pior de todas.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, sem você merecer, sem eu merecer, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então eu quero deixar isso para vocês pensarem. Hoje, vocês se esforçam tanto para buscar a santidade e fazer a vontade de Deus, como no passado, quando ainda não serviam a Cristo, se esforçavam para fazer as coisas que lhe agradavam, mesmo que isso fosse contra a vontade de Deus? Fica essa dica para nós meditarmos e pensarmos nisso. Deus os abençoe, irmãos, e até a próxima.